Vem cá, você conhece os efeitos clínicos da acidose metabólica na condução de um paciente na emergência? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre esse ponto fundamental na abordagem de um paciente grave, que geralmente a acidose metabólica está associada na condição clínica desse doente. Eu me chamo Daniel Lima, sou médico e educador na área de emergência e trauma, mas principalmente um colega médico plantonista do dia a dia da emergência há cerca de 20 anos, atuando meu dia a dia justamente numa área tão desafiadora que é o atendimento de emergência. Pega papel e caneta e acompanha comigo aqui mais um vídeo, mais uma aula onde vamos falar sobre os efeitos clínicos da acidose metabólica na emergência, podendo ser aplicado nestes cenários. Bom, eu já trago aqui de sinapse inicial desse vídeo que a acidose metabólica ela pode ocorrer por vários fatores. Um deles vai ser o aumento da produção endógena de ácidos, como por exemplo cetoácidos, e que isso vai ser correlacionado no doente com uma cetoacidose diabética, uma produção aumentada de ácidos endógenos, por exemplo, o ácido lático, em um doente com má perfusão, que inclusive relacionado em um choque hemorrágico. E é importante notar que nesse doente com acidemia, com hemorragia de uma lesão traumática, ele está associado com a tríade letal, quando nós temos juntos com a acidose metabólica a hipotermia e a coagulopatia. A acidemia pode acontecer também em um cenário onde a perda do bicarbonato, lá do tampão, que causa ali, que ajuda no equilíbrio. E isso pode acontecer em pacientes com quadros de diarreia aguda, extensa, volumosa e persistente. A acidemia pode também acontecer quando há um acúmulo de ácidos endógenos, como por exemplo, numa insuficiência renal. E aqui eu destaco, além da acidose metabólica no doente com insuficiência renal, a presença de distúrbios hidroeletrolíticos como uma hipercalemia. Turma, vale lembrar que a acidose metabólica, como também a hipercalemia ou hipocalemia, são causas de parada, são causas reversíveis de PCR, de parada cardiorrespiratória, que devem ser pensadas e identificadas. Como também podemos acontecer uma acidose metabólica relacionada com um aumento da ingesta ou infusão. Então, em cenários de toxicidade, intoxicação exógena nos pacientes. O fato é que devemos conduzir, observando, identificando essa acidose metabólica nesses doentes graves. E o objetivo desse vídeo é justamente compreender, conhecer quais são os principais efeitos clínicos da acidose metabólica e como relacionar isso no atendimento ao doente na emergência. E eu já trago para vocês aqui um caso real. Inclusive, esse foi um caso que eu atendi no meu primeiro plantão de 2022. No dia 1º de janeiro, meu primeiro plantão à noite, recebemos um paciente vindo pelo aeromédico, um paciente politraumatizado grave. E na avaliação inicial, a gasometria, veja, um pH de 6,7. Turma, um pH de 6,7 é algo que é praticamente inconcebível com a vida. É algo completamente grave, altamente grave. E esse doente, ele superou essa gravidade, superou todos os efeitos fisiopatológicos desse grave trauma e eu tive a oportunidade, 25 dias depois, encontrar com esse paciente na emergência, apertar a sua mão dias antes de ele receber a alta hospitalar. Veja, uma acidose metabólica praticamente incompatível com a vida, acompanhando então doentes graves. Uma situação que exige a nossa tomada de decisão e como conduzir adequadamente esses doentes na emergência, nos cuidados críticos. Então vamos lá, conhecer esses efeitos que principalmente vão afetar o sistema ventilatório, o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular. É fundamental entendermos esses efeitos nos pacientes. Então vamos lá, começando com o efeito ventilatório. E aqui no efeito ventilatório, esse achado vai ser muito característico no doente com cetoacidose diabética. Veja, diante uma
uma acidose metabólica, o corpo vai começar a querer fazer mecanismos de compensação. E um dos mecanismos de compensação é fazer uma alcalose respiratória. Daniel, mas como? Aumentando justamente a frequência respiratória e o doente tendo uma taquipneia, uma frequência respiratória alta e profunda, uma ventilação profunda e rápida. E isso tem uma caracterização semiológica, que é a respiração de Kussmaul. E a respiração de Kussmaul, numa tentativa de colocar o CO2 para fora, uma alcalose respiratória compensatória para esse doente. Mas entenda, se esse doente ele tem associado morbidades como pneumopatia crônica, paciente com DPOC, uma outra condição, por exemplo, um doente idoso, um doente que ele já é um doente desnutrido, com as suas reservas fisiológicas já limítrofes. Esse é um doente que, neste cenário, ele pode facilmente evoluir com uma insuficiência respiratória aguda e necessitar de um manejo de uma viária avançada. Inclusive, o manejo de uma viária avançada em um paciente acidótico exige muitos cuidados e particularidades. Caso contrário, esse doente pode evoluir durante a perintubação com uma parada cardiorrespiratória. E aqui eu destaco então a respiração de Kussmaul. Um outro efeito, agora, um efeito cardiovascular, é a diminuição da contratilidade cardíaca. Nós vamos ter uma venoconstrição central associado com uma vasodilatação arterial periférica. E isso repercutir com o aumento da contratilidade. E sabe qual é o outro efeito que pode se relacionar? É a possibilidade de predispor a um edema pulmonar, a um edema agudo de pulmão. Inclusive, turma, isso acontecer com baixa oferta de reposição de soro de cristalóide. Um doente que recebe pequenas quantidades de cristalóide, nesse cenário, já pode ser suficiente para desencadear um edema agudo de pulmão. Então veja a importância de entender os efeitos clínicos da acidose metabólica. E avançando agora para o sistema nervoso central, esse doente ele pode ter alteração do seu nível de consciência. E essa alteração do nível de consciência, ela pode ser tão grave que comprometa, inclusive, a patência da via aérea. E os achados desse paciente com acidose metabólica podem variar de letargia, torpor, sonolência, um paciente com quadro de cefaleia intensa, até mesmo um quadro de coma e a necessidade de uma abordagem da via aérea e os outros cuidados críticos e intensivos para esse paciente com acidose metabólica. O que eu quero destacar aqui no final desse vídeo é justamente que a gasometria é um excelente e indispensável recurso na condução de um doente grave, onde sabemos que a acidose metabólica é um dos componentes prevalentes nesse doente grave na emergência e que devemos sempre conduzir. Um dos primeiros exames laboratoriais no manejo de um doente grave é a gasometria e assim direcionar as nossas melhores condutas para esse paciente. E falando nas melhores condutas, eu quero te convidar a ser um assinante da plataforma Bora Salvar 24/7, um ecossistema educacional do médico plantonista, com conteúdos de aplicação prática, tudo atualizado e baseado em evidência. Para o médico plantonista, que já atua há muitos anos nessa área tão desafiadora, ou até mesmo os médicos aqui recém-formados, que já estão trilhando seus primeiros plantões na emergência, e até, quem sabe, o interno de medicina, que já é consciente que os primeiros locais e oportunidade de trabalho vão estar na emergência e que ele precisa ter mais consciência, mais segurança para poder atuar em um cenário tão desafiador. No descritivo aqui desse vídeo você vai acessar e ter a oportunidade de conhecer mais e ser um assinante da plataforma Bora Salvar 24/7. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa as notificações. Você recebe rapidamente, imediatamente, após cada conteúdo ser liberado aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para mais colegas médicos, acadêmicos de medicina. E o meu convite de sempre é o Bora Salvar. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau!